sou o Moa e GP da Áustria, nono GP de 2023 da Fórmula 1 finalizado. Então vamos falar no episódio de hoje, dar um resumão, né, dos principais fatos que aconteceram nesse GP. Então bora lá! Então é isso, né, GP da Áustria finalizado e o vencedor do GP, já vou adiantar já, com um total de 0 pessoas que ficaram surpresas com isso, Max Verstappen novamente, né? GP dominado praticamente, não de ponta a ponta, mas dominado por Max Verstappen. E em geral foi um GP legal. Mas vamos falar um pouquinho mais desse GP, vamos começar falando de como foi a largada. E na largada as primeiras posições ali foram mantidas, só um detalhe para o Hamilton que acabou ultrapassando o Norris já na primeira volta, logo pós a largada, né? O Hamilton largou muito bem, acabou ultrapassando o Norris. O Hamilton é um cara que larga geralmente muito bem, né? Mas nem foi esse o destaque aí da primeira volta, do pós-largada aí do GP da Áustria. O destaque foi o Tsunoda, só um destaque ruim. Logo na primeira volta, na primeira curva, o Tsunoda meteu o louco, fazendo aí o que a gente faz no Fórmula 1 2022, 2023. A gente joga o carro na largada na primeira curva, e aí se a gente bater em algum carro, a gente aperta o flashback, volta e tenta de novo. Só que o Tsunoda esqueceu que na vida real não tem flashback. Então ele tentou enfiar o carro ali na curva, o Bottas estava ali perto dele, viu de camarote, o Tsunoda enfiou o carro numa Alpine, se eu não me engano é a Alpine do Ocon. Enfiou o carro na Alpine ali do Ocon, acabou quebrando metade, né, isso na curva 1 já, metade da asa do lado esquerdo, né, da asa frontal do carro dele, e aí o Tsunoda, com metade da asa quebrada, continuou metendo louco. Na curva 2, ele enfiou o carro na frente de todo mundo, pelo menos não bateu, mas meteu louco, tipo, você já perdeu a asa. O que você tá enfiando o carro? Você vai ter que ir pro box. Você tá enfiando o carro na frente de todo mundo. Ele fez isso na curva 2 de novo, e aí na curva 3, sem metade da asa frontal, o carro não colava no chão, né? Não tinha a aerodinâmica ali para fazer a curva perfeita, e a curva 3 é uma curva meio um U mais aberto assim, né? Então o carro tem que estar colado no chão para você pisar no acelerador e ele realmente não escapar e fazer a curva. E aí o Tsunoda fez o quê? Foi pra brita, né? Porque não tinha asa para jogar o carro pro chão, para trazer a pressão ali aerodinâmica do carro pro chão. Então, o downforce que a gente fala, né? Carro do Tsunoda foi pra brita, safety car na pista. E aí por que o safety car? Por que você que assistiu a corrida viu que o Tsunoda conseguiu trazer o carro para a pista, o Tsunoda foi pro box, trocar a asa, trocar os pneus, e aí você fala, por que então teve safety car? Porque na curva 1, na batida que ele perdeu metade da asa, muito pedaço da asa ficou na pista, então eles chamaram o safety car pra galera que trabalha ali no circuito ali na Áustria, limpar a pista, né? Tanto que o safety car entrou, na hora que os pilotos deram uma volta, eles passaram dentro do box. Por quê? Porque o pessoal tava limpando a pista ali naquela região da própria curva 1. E aí, depois que o safety car saiu, não aconteceu muita coisa, né? Max Verstappen primeiro e já começou a abrir 2 segundos pra cima do Leclerc, que tava em segundo. Sem novidades. Depois, na volta 15, a gente teve um virtual safety car, porque o Hülkenberg acabou escapando ali na pista, indo para a brita. Só que aí ele teve um problema no carro dele e o Hülkenberg acabou abandonando a corrida. E aí não era necessário um safety car, mas um virtual safety car foi acionado. E aí todo mundo na volta 15 resolveu ir para o box. Só tiveram poucos carros, na verdade, os 2 da Red Bull, que escolheram não ir para o box. E aí todo mundo foi pro box, principalmente o Hamilton e o Norris, que estavam disputando posição, eles foram pro box. E um detalhe, né, além da Red Bull ficar na pista, todo mundo ir pro box, um detalhe é que todo mundo colocou pneu duro, e os da Ferrari, os 2 carros da Ferrari, colocaram pneus faixa amarela, tiveram um péssimo pit stop, e o Alonso, quando foi pro box, colocou pneu médio, pneu faixa amarela. Que a gente achou estranho, né? Todo mundo tava colocando pneu duro, né? Pneu faixa branca, pra ter um stint, né? Pra esticar mais até o próximo pit stop, já que era a volta 15. Ainda faltava, muitas voltas ainda pra acabar a corrida. Eu achei estranho. E aí, na volta 17, começamos. Você que assistiu os episódios do Reaceleração aqui do GP da Áustria,
sabe o que acontece na Áustria, né? Que é o quê? Punições por limites da pista serem extrapolados, né? E aí começou. Logo na volta 17 começou com o Tsunoda e o Hamilton tomando 5 segundos de punição porque já tinham algumas vezes extrapolado os limites de pista. Uma coisa que aconteceu na transmissão brasileira da Band foi muito legal, que a Mariana Becker trouxe a informação pra gente que os limites de pista da Áustria ainda são os mesmos, né, do ano passado, por exemplo, só que esse ano a Fórmula 1, além de ter mais câmeras, colocou mais gente para fiscalizar isso. Então, os limites de pista são os mesmos do ano passado, só que tem mais gente fiscalizando. E com mais gente fiscalizando, acontece o quê? Mais punições. O Hamilton tava puto com isso, né? Você já imagina. Todos os pilotos ficaram até o final da pista, da corrida, quer dizer. Mas o Hamilton tava puto. Então, Hamilton e Tsunoda, 5 segundos de punição. Lá pra volta 23, 24 mais ou menos, finalmente, né? Pérez e Verstappen vão para os boxes, colocam pneu duro e na volta, né, Leclerc toma a primeira colocação do Max, conquista, e na volta do Max Verstappen do box, ele sai logo atrás do Sainz. Então Leclerc primeiro, Sainz em segundo e Max em terceiro. E aí, esse foi o único momento da corrida, né, que a gente pôde olhar e falar, nossa, a gente vai ver o Max ultrapassar alguém. E aí, obviamente, né, ele ultrapassou facinho o Sainz, e deu 1, 2 voltas, ele ultrapassou o Leclerc também, facinho. Cara, o Verstappen tá num nível assim esse ano que é um passeio, né? A gente só pode falar do segundo colocado pra frente. Volta 29, aconteceu o quê? Carlos Sainz, né? Nessa disputa aí pra ficar na terceira posição, né? Segurar ali o Norris, o Pérez, que estavam vindo na quarta e quinta colocação. Carlos Sainz tomou 5 segundos de punição pelos mesmos limites de pista. Chegando na volta 50 ali mais ou menos, os dois carros da Ferrari param, né, que estavam disputando as primeiras colocações ali com o Max Verstappen. Os carros da Ferrari param, colocam pneu duro para ir até o final da corrida, e os carros da Red Bull param também. Pérez escolhe colocar o pneu duro, e como o Max Verstappen estava voando, né, já estava uns 20 segundos aí na frente do Leclerc, cara, ele é absurdo demais, né? Então ele para e coloca pneu médio, porque ele falou assim, eu já tô em primeiro, já tô voando com o carro de trás. Mesmo que eu perca rendimento mais rápido no meu pneu médio, eu tô voando demais. Então, Verstappen escolhe uma estratégia diferente dos carros atrás dele. E coisas engraçadas começaram a acontecer, né? Volta 52, Tsunoda toma mais... que fase o Tsunoda? A gente não sabe quem que tá pior nessa AlphaTauri, né? Se é o De Vries, que tem que se provar e já tá ameaçado sair da equipe, ou se é o Tsunoda, que dá a cada lambança, tomou mais 5 segundos de punição por limites de pista. E na volta seguinte, volta 53, olha só a coisa, né? O Norris estava em quarto lugar, o Norris deu uma volta no seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Oscar Piastri, lembra que o Hülkenberg abandonou no começo da corrida, daquele Virtual Safety Car? Então a gente só tinha 19 carros na pista. Piastri estava em 19º e na volta 53 o Lando Norris deu uma volta no seu companheiro de equipe. Olha só, meu Deus, o Piastri não deve ter curtido muito não. E entre as voltas 57, 60, 61, então durante umas 4, 5 voltas, aconteceu pra mim, eu acho que foi o melhor momento da corrida, que foram as disputas de posição. Na verdade, a disputa de posição pro terceiro lugar. Sainz tá vendo? Lembrando, né? Max em primeiro, Leclerc em segundo, Sainz na terceira colocação e Sérgio Pérez na quarta colocação. Entre as voltas 57 e 61, mais ou menos, o Carlos Sainz mandou muito. Tanto que eu votei nele de piloto do dia, só por causa desse entretenimento que ele proporcionou pra gente. O Carlos Sainz, que estava em terceiro, defendeu mais muito, gente. Muito bem a terceira colocação. É óbvio que o Pérez ia passar ele. Por que é óbvio? Não porque o Pérez é um melhor piloto que o Sainz, mas porque o carro da Red Bull tá muito melhor. Carlos Sainz e Pérez são pilotos bons, só que o carro de um tá superior. Então, e faltando, 11, 12, 13 voltas para acabar a corrida,
é óbvio que o Pérez, pelo menos óbvio pra mim, o Pérez ia ultrapassar o Sainz. Só que a estratégia também era o Sainz segurar o Pérez, pro Pérez não chegar na segunda colocação do Leclerc. Na volta 57, quando o Pérez começou a ameaçar o Sainz estava a uns 8 segundos mais ou menos ali atrás do Leclerc em segundo. Depois dessas voltas que o Sainz segurou, ele defendeu bem demais. Bem demais. Todas as curvas que o carro que ultrapassava jogava pelo lado de dentro da curva, o Sainz já se antecipava e jogava a Ferrari pro lado de dentro da curva. E aí na hora de ganhar o DRS, às vezes ele ganhava o DRS, ou às vezes ele só saía melhor na curva tracionando e ganhava o espaço naquele pedacinho de pista. Ele mandou bem demais. Tanto que, começando a disputa com o Pérez, a diferença do terceiro pro Leclerc era uns 8 segundos, 9. Quando acabou, que foi na volta 61, o Pérez realmente ultrapassou o Sainz, o Pérez estava 12 segundos atrás do Leclerc. E aí você para pra pensar, 12 segundos o Pérez em terceiro, atrás do Leclerc na segunda colocação. Faltando 9, 10 voltas para acabar a corrida, o Pérez ia ter que correr no ritmo do Verstappen para tentar chegar no Leclerc. Então assim, o Sainz, por isso que eu votei nele piloto do dia, além dele ter ficado em quarto, já antecipando, ele ficou na quarta colocação, ele garantiu a segunda colocação do Leclerc, porque ele segurou o Pérez muito bem, mas muito bem. Então, ó, o Norris mandou bem, mas o piloto do dia pra mim, só por esse entretenimento, foi o Carlos Sainz. No finalzinho, nas últimas voltas, eu postei ali no Instagram e no Twitter do Reaceleração um detalhe que, o Max Verstappen é muito absurdo. Se você olhasse, além de... quando eu tô assistindo uma corrida da Fórmula 1, eu jogo na minha TV aqui a corrida em si, na transmissão da Band, que eu gosto demais do Sérgio Maurício, do Regi, da Mariana Becker, do Max Wilson às vezes, o Giafone às vezes comentando também, gosto demais. Só que no meu computador eu coloco as estatísticas em tempo real ali, ao vivo, da corrida acontecendo. E aí eu comecei a ver no final da corrida o tempo de volta, fui acompanhando por muitas voltas, do segundo lugar até o oitavo, todo mundo tava fazendo o tempo de volta de 1:09, 1 minuto e 9 segundos. O Max Verstappen estava em primeiro, 20 segundos na frente do Leclerc, e ele estava 1 minuto e 8. Ele estava 0,6, mais de meio segundo, volta a volta, abrindo do Leclerc. Esse cara é absurdo, velho. Ele é absurdo. Ele já estava em primeiro e ainda fazia mais de meio segundo por volta. E outra coisa para você ver o tanto que ele é absurdo. Chegou na penúltima volta, volta 70, na verdade na volta 69. Ele mandou um rádio para a equipe e perguntou: galera, quem que tá com a melhor volta? E aí a equipe dele falou, o engenheiro dele falou, o Pérez. Aí, sabe o que ele fez? Com 20 e tantos segundos na frente do Leclerc, ele parou na penúltima volta no box para colocar pneu macio, pneu faixa vermelha. A Red Bull ainda fez 2,2 segundos de tempo de pit stop, o melhor pit stop da corrida. O Max Verstappen ainda voltou 3 segundos e pouco na frente do Leclerc. O Max Verstappen fez isso só para fazer a última volta e ganhar o ponto da última volta. Cara, ele é muito competitivo. Cara, ele já tá destruindo no campeonato. Ele já tava destruindo na corrida. Ele não precisava desse um ponto. Mesmo assim, ele foi lá e fez. E a gente sabe, né, que parar nos boxes é um risco muito grande. Ele podia ultrapassar o limite ali do pit lane. A Red Bull poderia errar. Muita coisa poderia acontecer. Pô, ele dá uma meia volta de aquecimento de pneu para depois tentar uma volta rápida. Alguma coisa ali poderia acontecer pelo pneu, né? Não tá quente, não tá na temperatura ideal, mas a competitividade dele fala mais alto. E aí aconteceu o quê? Max Verstappen fez a última volta, ele fez a volta mais rápida na sua última volta, 1 minuto 7 segundos, e já eu falo o tempo exato. Agora eu não lembro se foi um 7:1, 7:3, mas já eu falo o tempo exato. E a gente teve o Max Verstappen vencendo pódio com 2 Red Bulls e uma Ferrari.
Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, e o piloto do dia eleito por todo mundo não foi o Carlos Sainz, o cara que eu votei. Piloto do dia, e realmente foi merecido, né? Lando Norris. Mas agora vamos falar de toda a classificação, né? Como que ficou a classificação final pro GP da Áustria? Classificação final para a Áustria, então, em último lugar, né? Vamos fazer de trás para frente hoje. Abandonando a corrida, Nico Hülkenberg com seu companheiro de equipe, né? O Kevin Magnussen, o Kevinho, depois Tsunoda, que teve punição pra caramba, quanta lambança. Piastri com um péssimo GP em si, e comparando a seu companheiro de equipe, também mandou muito mal em 17º. Valtteri Bottas em 16º. De Vries, olha só, pelo menos uma vez o De Vries ganhou do seu companheiro de equipe, que é o Tsunoda, chegou em 15º. Corrida ruim, mas não tão ruim assim comparado ao que ele vinha fazendo, né? Guan Yu Zhou em 14º, olha só, que inacreditável! O Latifi da nova geração em 13º, gente. Olha só, a gente que vem falando do Logan Sargent, que só fica em último, teve um ótimo GP. Então, ó, tenho que parabenizar o Sargent, viu? Porque 13º pra ele é quase um pódio, pelo amor de Deus, né? 12º pro Ocon também não teve um bom GP. E o Albon, olha só, mais um ótimo GP do Albon, o Albon que vem nos últimos GPs aí mandando muito bem, seja em quali ou seja na corrida principal, quase pontuou o Albon, quase pontuou. Depois a gente vai pro outro lado da tabela, Lance Stroll, que mandou mal, viu? Mais uma vez perdendo pro seu companheiro de equipe, o jovem Alonso. Lance Stroll, então, o filho do dono na 10ª colocação. Pierre Gasly, que teve uma ótima corrida de recuperação, ele acabou não largando bem, mas mandou muito bem, chegando em 9º, pontuando. E depois os dois carros da Mercedes, Hamilton em 7º e Russell em 8º. Vou destacar mais ainda o Hamilton, porque o Hamilton tomou 5 segundos de punição. Então, se o Hamilton não tivesse tomado esses 5 segundos, provavelmente o Hamilton estaria brigando com o Lando Norris aí pela 5ª colocação. Como ele fez, né? A primeira metade da corrida do GP, o Hamilton ficou brigando bastante com o Norris. Depois a gente teve o jovem Alonso em 6º, Lando Norris em 5º, né? Que foi o piloto do dia, mandou muito, viu? Lembrando, né, que para esse GP da Áustria tivemos modificações no carro somente do Lando Norris, o carro do Piastri continuou o mesmo. Provavelmente para o próximo GP a gente vai ter modificações também no carro do Piastri, porque deu certo, né? O Lando Norris chegou na 5ª colocação e mandou muito bem. Depois, o que para mim foi o piloto do dia, mas não foi o eleito oficial, né? Carlos Sainz teve um ótimo GP, gostei demais dele nessa 4ª colocação. Segurou muito o Pérez, para o Pérez não ameaçar o Leclerc, então ótima posição pro Carlos Sainz. E agora o pódio, como a gente falou, Sérgio Pérez com uma ótima corrida de recuperação, cumpriu seu papel, mandou bem sim, mandou muito bem, apesar de um quali terrível que ficou no Q2, o Sérgio Pérez. Teve um GP da Áustria muito bom, e o Leclerc, né, que bom que é ver a Ferrari de novo no pódio, novamente aqui, não ficando só Red Bulls e o jovem Alonso, para dar uma variada, né, para dar uma variada um pouquinho. Charles Leclerc teve um ótimo GP, vários pitstops, fazendo ultrapassagens, mas gente, vamos falar agora do cara que tá dominando esse ano da Fórmula 1, que é o Max Verstappen. Assim, não tem como, olha só, quando voltou para a penúltima volta, ele voltou 3 segundos atrás do Leclerc. Em uma volta ele abriu mais 2 segundos. Tudo bem que ele estava de pneu novo, né? Então, isso é muito levado em consideração. Mas mesmo assim, Max Verstappen voando, vence o GP da Áustria, abre mais vantagem ainda na primeira colocação no campeonato, a Red Bull voando no campeonato de construtores, e o Max Verstappen faz a melhor volta da corrida na última volta, que foi a volta 71, e ali agora o tempo exato que eu tinha comentado com vocês. 1 minuto 7 segundos, 0,12 e 12 centésimos ali,
Um Verstappen absurdo, né, velho? Absurdo. Merecidíssimo essa vitória, né, pro Max Verstappen. Eu gostei demais. Não foi um dos melhores GPs que eu já vi na minha vida, mas eu gostei demais. Teve o GP da Áustria, tem muita ultrapassagem, então é um GP muito legal. Eu gostei bastante. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente no Reaceleração, trazer mais gente pro nosso mundo da Fórmula 1. Não se esqueça também de já aproveita e clica aqui embaixo, né? Se você não clicou ainda, clique no botão de se inscrever pra você seguir aqui o Reaceleração, não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!